E análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavic. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, boa tarde. Muito bom ter a sua companhia aqui no BMC Stock, ao vivo, aqui na programação da BMC News, para todo o Brasil e também para as redes sociais, internet, YouTube e também na TV. Nós estamos aqui hoje, então, nesta quinta-feira, justamente para acompanhar as informações do mercado financeiro agora, nesse meio do dia, para a gente saber como foi amanhã e projetar mais ou menos a expectativa para essa tarde. Os mercados, de uma forma geral, estão repercutindo os dados econômicos na Europa. A manutenção dos juros lá na Europa mexe com as bolsas por lá. No Brasil é o IPCA 15 que movimenta os índices e as pautas econômicas estão avançando no Congresso. O relator da reforma tributária no Senado apresentou esse relatório, que vai ser votado em novembro. E a tributação de fundos exclusivos e offshore foi aprovada na Câmara. O projeto agora segue para o Senado. Na temporada de resultados, setor tech nos Estados Unidos entra no radar por resultados em linha. Hoje o foco é na Amazon, depois do fechamento do mercado às 5 da tarde. E por aqui, nesse mesmo horário, vão sair os resultados da Vale e da Suzano. Eu aproveito para mostrar para vocês, então, que com essa subida do IPCA 15, 0,21% agora em outubro, esse novo índice ele abre espaço para um recuo dos juros futuros. E com isso, o Ibovespa está subindo, está avançando justamente com essa possibilidade de queda dos juros futuros. Nesse momento, o Ibovespa tem um índice de 0,65 positivo, 113.560 pontos, um volume negociado no momento de 6 bilhões 810 milhões de reais. Aqui desse outro lado, os papéis que mais ganham valor e os que perdem valor. É uma faixinha bem pequenininha aqui dos papéis que estão nesse momento perdendo valor. No positivo, destaque para o EG, que ontem perdeu e agora está bem, está recuperando, 5,53%. MRV também está bem, 4,85%. O Carrefour ganha valor, 4,52%. Aliás,
todo o setor de varejo, de uma certa forma, se beneficiou por essa divulgação do IPCA 15, que subiu 0,21%. Havia até uma expectativa de que fosse um pouquinho maior, então essa redução dessa possibilidade, um dos índices que medem justamente a inflação, fez com que o setor de varejo como um todo recebesse bem as notícias e o reflexo está aqui. Grupo Soma também, no verdinho, e outras empresas que a gente vai acompanhando até durante o nosso BMC Stock. No negativo, o destaque é a Petrobras. E aí, se a gente coloca o volume, a gente consegue entender a importância da queda da Petrobras nesse momento para a Bolsa de Valores. Mesmo assim, Bolsa em alta, mesmo com redução de 2,16 das ações Petri 4 e de 1,9 das ações Petri 3. Agora vamos falar do mercado europeu, que os índices da Europa fecharam com quedas. Os investidores estão justamente reagindo a essa decisão do Banco Central Europeu de manter as taxas de juros inalteradas após 10 altas seguidas. Mas Christine Lagarde, presidente da instituição, disse que essa pausa não significa que novas altas não virão pela frente. Ao mesmo tempo, ela pondera que os juros estão em níveis que, se mantidos, vão ajudar a levar a inflação à meta. Vamos aos índices. Stocks 600 com queda de 0,47%. FTSE no Reino Unido, queda de 0,84%. DAX na Alemanha, queda de 1,08%. CAC 40 na França, queda de 0,37%. E o índice da Espanha, IBEX 35, queda de 0,27%. A gente também vai repercutindo isso durante essa tarde. Agora é hora de trazer para a gente o nosso analista técnico, Caio Sasaki, do Portal do Trader, nosso bate-papo diário aqui para a gente ver o que está rolando na Bolsa de Valores brasileira e também para entender um pouco mais dos índices e das empresas. Caio, bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Maurílio, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, né? O mercado parece que hoje tá bem animado, né? É verdade, eu também tive essa sensação aí, com dessas boas notícias aí refletindo nos índices. O que você traz desse destaque inicial? Bom, pelo que eu andei olhando, de fato, vamos falar da Petro, que você comentou agora há pouco. Vamos. Acho que vale a pena dar uma olhada. O papel ele recua, mas testa uma região aqui de suporte. Então, eu creio que não assusta tanto assim por enquanto. Essa região dos 35,20, praticamente onde marcou mínima hoje, é um ponto de suporte, marcou máximas em algumas sessões anteriores, né? Há 2 sessões atrás marcou ali uma região de mínima, então é um ponto que ainda não chega a assustar, inclusive mesmo se perder, ainda não reverte essa tendência de alta, notamos uma sucessão de topos e fundos ascendentes, né? Eu creio que se eventualmente perder essa região dos 35,20, o papel ele pode ceder mais ou menos até a região dos 32,30, que ainda não assusta. Mas veja bem, não é bem uma projeção, né? Porque aqui basicamente marca o último fundo, inclusive é a mínima deste mês, e pela análise técnica clássica a gente só teria uma reversão de tendência na perda do último fundo. Então não está ameaçando por enquanto. Eu diria que de toda a amplitude que se fez desde então, a gente está retornando aqui, corrigindo cerca de 50%, uma correção relativamente normal, né? Agora, dos papéis que andam interessantes, eu acho que vale a pena falar um pouquinho do que a gente vinha acompanhando nos últimos dias. Então, eu vou pegar aqui os 3 papéis principais, né? O primeiro deles, BBSE, vem trabalhando ainda bem no piso, não reagiu como se esperava, mas também não perdeu de vez os fundos importantes. Talvez isso seja mais nítido jogando aqui num gráfico intradiário, uns 15 minutos. A gente nota que trabalha aqui na região desses fundos, mas não chegou a perder de fato esses pontos. Ainda tem expectativa aí de uma reação. Sigo acompanhando de olho nessa região dos 31,50, embora o papel tenha dado uma enfraquecida e num cenário igual hoje, vale a pena suspeitar, né? Num dia em que o mercado está tão positivo, o papel ele dá uma descolada, pode ser que tenha algo ali a mais que impeça o papel
de correr a favor aí do mercado. Bom, de qualquer forma, tecnicamente ainda não temos um rompimento dos fundos, tá? Dos demais papéis, tem a QTL, que a gente vinha acompanhando já há alguns dias. O papel, ele acabou rompendo aquele topo na região dos R$32, desenvolveu aqui uma boa compra, né? Chegou a desenvolver 1,5% a partir do ponto, corrigiu um pouquinho, não voltando até o ponto, corrigiu um pouquinho, segue para frente. Então é um trade aí que quem estava de olho, acompanhando as nossas últimas transmissões, com certeza pegou uma boa oportunidade. Tinham duas possibilidades, né? Uma delas era se voltasse até o 31,20, era uma boa oportunidade de compra, e a outra seria no rompimento dos R$32. Acabou acontecendo a segunda e o papel segue se desenvolvendo bem. Se eventualmente voltar nesta região, acho que vale sim uma entrada, ou se alguém já entrou, eventualmente um aumento de posição. Eu diria que esse movimento aqui todo, ele só enfraqueceria no curtíssimo prazo, quem trabalha com stop mais justo, na perda desses fundos aqui mais recentes, né? E quem quiser segurar por um prazo maior, e aí se a gente olha até no período diário fica mais nítido, seria essas mínimas aqui do mês de outubro, região ali próxima dos R$30. E um outro papel que acabou acelerando aqui compra foi a Energisa, né? Inclusive a Energisa, esse ponto de fato que a gente vinha citando aqui era os 45,80. Ele acabou sendo rompido e trabalhado em cima dele no pregão de ontem. Hoje já abriu com gap de alta e acelerando compra. Então, ou a pessoa aceitou comprar um pouco mais para cima, ou comprou ontem para estar dentro de uma operação dessas, tá? Se por acaso, agora quem está de fora depende muito de um movimento de correção, se por acaso ocorrer uma correção, eu acho que vale a pena ignorar essa linha que a gente vinha acompanhando antes e aceitar comprar um pouquinho mais para cima, região ali mais ou menos dos 46,15. Bom ponto de compra caso o papel corrija. A expectativa compradora se mantém, né? Inclusive, voltando aqui no período diário, notamos que existe aqui um padrão muito comentado na análise gráfica, que é o padrão de fundo duplo, né? Marcou um fundo, reagiu, marcando um topo. Um fundo novamente, não perdeu o fundo anterior, e nessa reação, nesse rompimento, temos ali uma boa oportunidade de compra. Graficamente, a gente pode projetar esse movimento lá para cima com uns R$3 de alta, mais ou menos. Então daria algo aqui perto dos R$49 já, né? Ou mirar os próximos topos. Aí a gente já está falando de um objetivo lá perto dos R$51. Então vale a pena ficar de olho, é um papel que vem dentro de um movimento muito bom. No mais, eu ainda não encontrei nenhum gatilho muito interessante. De repente, se alguém que esteja acompanhando a gente aqui quiser falar no chat, eu posso dar uma olhada na ação. O que eu estava prestando atenção para hoje eram alguns dos destaques, né? Petro foi um destaque de queda. Já que a gente falou da Petro, acho que vale falar de um outro destaque na queda, que é a Brasil Foods. Corrige aqui no período diário, no entanto, sem assustar. O papel ele vem numa tendência de compra. O movimento de hoje, por enquanto, não passa de uma correção. Num curto prazo, só enfraqueceria de fato se perdesse aqui as mínimas do mês, que estão mais ou menos na região dos R$10. Ou seja, o papel só começaria a preocupar para eventualmente iniciar um movimento de tendência de queda, ou quem sabe entrar numa congestão, aqueles movimentos que podem durar semanas ou meses, somente se perdesse aqui essa região dos R$10, tá? Por enquanto ele traz uma expectativa bem otimista. E inclusive, quem acredita muito no papel, vale assim ficar de olho nesse rompimento, mais ou menos da região dos 11,15, desculpem. 11,15 ou até mesmo a máxima de outubro lá nos 11,33, mais ou menos, certo? Ponto bom também, região em que o papel poderia retomar um fôlego comprador e seguir dando sequência à tendência que vimos nos últimos dias. No dia de hoje, eu vi aqui um destaque de alta, mas eu gosto de comentar sempre os destaques porque chama a atenção das pessoas, mas nem sempre isso quer dizer que tem oportunidade ali, né? E é o caso da Vamo. O papel vem numa tendência ali de queda,
Hoje é um movimento ali meio que fora do contexto do papel, pelo menos levando em consideração os últimos 2 meses. Então, eu, por enquanto, não consideraria comprar, tá? Não convence, movimento que ainda segue dentro da tendência, como eu já comentei. Não entrou volume nesta compra, apesar da alta. Então, é um destaque ali de alta para hoje. Né, sustentando uma alta ali de 3,5%. É bem interessante, porém, não é um papel tão interessante assim para colocar na carteira e acreditar na extensão desse movimento, tá? Um outro papel que também estava se destacando aqui com uma alta interessante é Gol, né? Gol, esse vem ali com mais de 4% de alta. Se a gente jogar no período diário, o papel está numa tendência de compra. Isso pode ser aqui bem interessante. Quem acredita aí no papel principalmente, a gente tem uma formação de famoso pivô de alta, né? Quando o papel ele segue numa direção, corrige, não chegou a corrigir 50% do movimento, aparentemente. Vamos ver. Corrigiu um pouquinho mais de 50%, na verdade. Mas está dentro dessas zonas aqui de retração, mantendo ainda a expectativa de compra. E hoje rompeu o topo anterior. Então, pode ser um papel que vai se estender. Eu compraria? Não. Eu acho que tem papel mais interessante. A gente está falando de um movimento extenso, né? Aqui teve uma alta de uns 30% a partir dos R$6. Seria algo dessa ordem, num papel que sofre bastante com volatilidade. Tem que gostar bastante da empresa. Acho que não é só questão de olhar o gráfico. Graficamente está interessante, mas eu acho que garimpando a gente encontra algumas coisas mais atrativas por aí, tá? Voltando aqui para o curto prazo, então, eu comentei o rompimento desse último topo, região do 7,80, pode ser um ponto interessante, mas olhando aqui no intraday, se ele faz um pullback, talvez valha a pena aguardar um pouco mais e tentar pegar uma entrada nos 7,65, que é de fato quando ele rompeu aqui essa lateralização que foi o dia de ontem. Ali pode ser um ponto um pouco mais interessante. Tenho lá minhas dúvidas se ele segura, se caso volte, na região dos 7,80. Me parece que esse ponto aqui nos 7,65, talvez a máxima do dia anterior 7,60, seja uma faixa mais confiável, tá? Enfim, esses foram os destaques que eu acompanhei aqui até o momento. Maurílio, se tiver alguma dúvida, algum papel aí, eu estou às ordens, vai ser um prazer analisar aí para vocês. Vamos sim. Só a hora que você falou Gol aí, tinha um São Paulino aqui no estúdio, que ele até saiu, ficou assustado, achou que ainda estava tendo jogo contra o Palmeiras de ontem, mas já expliquei para ele que não é, tá bom? Depois dessa goleada. Brincadeiras à parte. E você falou de Energisa, e tem um outro destaque aqui nesse setor, que é a Neo Energia, Neo E3, que estava subindo a hora que eu vi perto da hora do almoço, justamente por conta da divulgação do balanço do terceiro trimestre. Um balanço que teve uma alta de 3% no lucro líquido, de R$1,5 bilhão, crescimento de 4% no EBITDA, de R$2,6 bilhões. E aí Citi e Itaú reiteraram a recomendação de compra para o papel, preços-alvo respectivamente Citi R$20 e Itaú R$27,90. Tem como você dar uma olhadinha, por favor, na Neo Energia? Claro, vamos lá, já está aqui na tela. É um papel que vem numa tendência de queda, mas bem próximo aqui do último topo, podendo reverter esse movimento. Me chama a atenção aqui que de uns dias para cá, né, teve bastante volume aqui no dia 20 de outubro, teve bastante volume na queda, mas depois entrou muito volume na compra. Inclusive deixando uma figura, se a gente joga para o período diário, no dia 20 acabou deixando uma figura famosa por ser uma figura de fundo, né? O pessoal chama isso aqui de martelo. Então um martelo com volume expressivo pode de fato marcar um ponto de reversão de tendência. E por enquanto, pelo movimento, parece que o papel vem fazendo jus aí a figura do martelo. Traz uma boa expectativa compradora, tá? Quem está de fora pensando em entrar, tem alguns pontos importantes para se prestar atenção. Um deles, sem sombra de dúvidas, é essa região aqui do último topo. Deixa eu deletar e riscar de novo aqui. Tá saindo borrado ainda. Essa região aqui é dos 18
Vou colocar 18,55 aqui, mais ou menos, 18,56. Ponto de resistência. Porém, pelo que o papel vem fazendo aqui de padrão, acho que dá eventualmente para antecipar, marcando, por exemplo, essa região aqui, esse topo de hoje, testado 2 vezes, 18,40. Pode ser que seja interessante. Talvez o papel ele não desenvolva muito além disso, né? Pelo jeito o movimento foi forte no iniciozinho do pregão, depois meio que lateralizou. Mas eu ficaria muito de olho aqui nesses 18,40. De repente você trabalha ali uma entrada parcial aqui e um aumento de posição no rompimento desse topo, de fato, região dos 18,55. Na contramão, falar em desânimo graficamente, eu só perderia essa expectativa de compra no curtíssimo prazo abaixo dos 17,65. Como a gente pode ver, foi a mínima de ontem, inclusive, um ponto que poderia reverter a situação e fazer o papel pesar novamente rumo a essa mínima aqui, dos 16,70, né? Aí a gente já está falando da mínima do mês, buscando ali patamares de preço que a gente viu só no mês de junho. Não tem muito essa expectativa, ainda mais depois do dia de hoje, bem comprador. Eu seguiria mais otimista. Apesar do papel estar em tendência de queda, ele traz aí no seu histórico recente uma boa expectativa de reversão para alta, reversão para compra, Maurílio. Legal. Setor petroleiro, Caio, Enalta, eu até separei aqui, porque tá misto os papéis aqui do setor do petroleiro nesse momento. Como a gente já falou, Petrobras em queda, PetroRio também em queda e 3R acabou de ficar estável, agora virou para o positivo, mas também estava no negativo. Na contramão, a Enalta com uma valorização nesse momento de 4,5%. O que tem para a gente destacar no gráfico em relação à Enalta nesse momento? Papel muito interessante. Vem em tendência de alta, testando aqui uma região de topos que, se a gente notar, já foi testado aqui 1, 2, 3. Está visitando aí o ponto pela 4ª vez em menos de 2 meses. Então vem insistindo bastante. Eu sempre comento quando o mercado insiste muito em cima de um ponto, provavelmente para romper, né? Cedo ou tarde ele vai romper e vai seguir se desenvolvendo em cima disso. Chama a atenção também que no dia de hoje entrou bastante volume de compra, né? Eu estou falando que é volume de compra porque o movimento foi nitidamente para cima, então entrou bastante volume, grandes chances aí de desenvolver uma boa tendência a partir desta região. No intraday, a gente percebe que a maior parte do movimento aconteceu ali na primeira hora e meia de mercado, mas não recuou, trabalha bem próximo aí desses topos. Eu acho que é um papel que traz aí um bom otimismo. Ficaria de olho nele para entrar numa compra para alguns dias ali, ó, um famoso swing trade, né? Na contramão, acho que somente a perda aqui dessa região dos últimos fundos, que seria ali, foi marcado no dia 20 de outubro, na região ali perto dos 16,70. Eu ficaria de olho nesse cara aqui para eventualmente anular essa expectativa compradora, ou pelo menos diminuir essa expectativa compradora. Tudo que temos no momento é um papel com uma impressão bem otimista. Tá? Inclusive, como trabalha bem em cima do gatilho nesse momento, quem quiser tentar, eu acho que o timing é agora. Você corre o risco do papel, de fato, consolidar um rompimento desse ponto, acelerar a compra e não voltar mais. Nem que seja para entrar parcialmente. Quem confia, quem gosta, quem está procurando algo, pode ser um papel bem interessante em alta. Legal, Caio. Pedidos da audiência, pedido dos universitários. Klabin e Vivo. Pode escolher a ordem, fica à vontade. Vamos lá, você falou Klabin primeiro, vamos falar de Klabin. O papel vinha recuando nos últimos dias, deu uma reagida ali no pregão de ontem e hoje parece que segue se mantendo no patamar positivo. No período diário não tem nenhum gatilho muito claro no momento, e eu tomaria cuidado com o papel chegando aqui próximo dos 23,30, talvez até antes desse ponto, né? A gente nota que por um bom tempo nesse mês, passou alguns dias ali lateralizado, marcando fundos nessa região. Antes disso, no mês passado, ou os meses passados, né, setembro e agosto, marcou topos nessa região. Então,
percebe-se que é um ponto de bastante briga, tá? Comprar contra ele pode não ser uma ideia muito boa, a não ser que nessa região você já esteja saindo do trade, certo? Agora, olhando no intraday, a gente percebe muito claramente que ele vem respeitando essa região aqui dos 22 e 36. Acredito que pode ser aqui um gatilho de compra para curtíssimo prazo. Para quem não estava enxergando ali nada no diário, nesses 36 podemos ter uma oportunidade para entrar e quem sabe surfar ali um movimento de alta. Vale a pena ficar de olho, vale bastante a pena. Pode ser inclusive uma das boas oportunidades. Lembrem, eu venho falando ali há alguns dias, né, do dólar, que está com os dias contados ali para iniciar uma pressão compradora. Eu acho que dá para surfar essa oportunidade, não necessariamente através do dólar, mas através de um papel que depende bastante aí do câmbio. Então, Klabin pode ser um papel interessante, está num timing interessante, inclusive. Tem os astros estão alinhados a favor aqui, tem bastante coisa. Fundamento está a favor, graficamente tem uma coisa legal, então fica aí um destaque. Já entrou para o destaque para acompanhar nos próximos dias, inclusive. Vou ficar de olho nesse papel. O próximo e a outra era Vivo. A Vivo, vamos isso. lá. Vivo é Vivit, né? Isso. O papel Vivit vem em 3. tendência de alta, mas no entanto, no período diário pelo menos, nada muito assim expressivo em termos de gatilho. Verdade que os últimos dias seguiu meio lateralizado, e isso dificulta bastante aí uma expectativa de retomada do movimento, né? Tem até, de fato, oficialmente ser um gatilho seria o último topo, ou seja, mais ou menos região ali dos 46,75. E antes disso eu não vejo nada muito importante. Então, por hora, eu ficaria de fora do papel. Dependendo, chegando perto desse topo, eu não compraria não, porque não é um ponto daqueles que passa muita confiança. Voltando aqui no diário, o gráfico já estaria bem esticado, é um setor que sofre bastante. Tudo bem que o histórico de Vivo está muito bonito ao longo desse ano, nitidamente comprador, mas ainda assim desconfiaria, viu? O papel não tem muito upside, a menos que de fato siga entregando aí resultados, ou qualquer motivo que seja para manter um gráfico desse jeito. Boa, Caio. Queria que você separasse também a WEG, porque a gente teve, ou VEG, a gente teve aí uma desvalorização grande dos papéis aí nos últimos dias, mas hoje de manhã o diretor André Rodrigues, né, ele fez uma teleconferência e apresentou algumas informações importantes aí que os investidores gostaram pelo jeito, porque mudou o humor, o papel está se valorizando nesse momento. Nessa teleconferência com analistas, o André Rodrigues afirmou que esse trimestre foi positivo em margens operacionais e ROIC, apesar do ritmo de crescimento menor, e destacou que o mix de produtos vendidos e a manutenção da eficiência operacional continuaram contribuindo para o bom desempenho. Afirmou também que vai manter os investimentos para 2024, que não vai haver nenhuma redução dessa empresa que é de Santa Catarina, e que ao mesmo tempo a empresa está atenta a essa desaceleração da demanda dos negócios de ciclo curto. Como está o papel nesse momento e o que você destaca para a gente de VEG-WEG? Vamos lá, já está aqui na tela, papel com uma boa alta, né? Já comentei que é um papel que eu gosto bastante, a questão de fundamentos favorece bastante o papel. Historicamente é uma empresa que entrega muito resultado, então a queda seria uma boa desculpa para comprar ele mais barato. Com essa alta, essa puxada, acho que vale a pena colocar no período diário. A gente vê que ele está buscando o fundo de alguns candles mais recentes. Deixa
nos 15 minutos fica mais interessante. Ali pode encontrar uma resistência, tá? Nos 33,40. No entanto, eu vejo como uma boa oportunidade de compra. O candle que se fez aqui é um candle extenso, né? Ó, o stop para mim é nítido que precisaria ser nas mínimas desse cara aqui. Região ali dos 31,45 mais ou menos. Apesar desse stop, que ao meu ver não é um stop grande, o papel me parece num ponto interessante para a entrada, tá? Acredito que com esse movimento de hoje, grandes chances da gente ter a extensão disso nas próximas sessões. E ainda que graficamente não tenha um sinal muito claro, nitidamente temos um dia de reação. Eu disse que não está muito claro, mas assim, tem um padrão, não está aquele padrão de livro, né, mas o pessoal chama de harami, é sempre quando tem um candle muito forte direcional, no caso de queda aqui, seguido por um candle inscrito dentro do candle anterior. É normal esse par ser acompanhado de um candle grande e um candle pequenininho, né? Esse candle é menor que o anterior, não chega a ser pequenininho. E aí, graficamente, o pessoal adota ali uma compra. No caso, no topo do candle de hoje, tudo bem que o dia ainda não fechou, não encerrou, né? Mas se ele ficar inscrito dentro do candle anterior, podemos ter ali uma entrada no topo do candle de hoje com o stop na mínima de um desses dois candles que formam o par, aquele que for menor, né, o nível do preço, tá? Isso poderia dar aqui um trade, vamos ver, de 1,70 e poucos, para buscar ali até a região dos 35,10 mais ou menos, né, um pouquinho para cima desse topo aqui, mais ou menos é o topo desse candle. Se a gente buscar uma proporção de 1 para 1, poderia muito bem correr mais, né? Mais do que 1 para 1, 2 para 1, buscar essa região de topos, ou simplesmente adotar alguma estratégia de tendência. Mas é um papel interessante, tá? Acho que é interessante por todo o histórico que ele já apresenta e porque graficamente, de fato, está mostrando uma reação forte ali, nitidamente sentindo o discurso foi o presidente que falou, né? Do presidente da empresa, tá? Então, é uma empresa que me agrada, historicamente entrega bons resultados, acho que tem tudo para seguir subindo a partir de agora com essa mudança de cenário aí para o papel. Caio, ele é diretor administrativo financeiro, é o André Rodrigues. Tá. Mas realmente, os números mostram claramente o impacto aí positivo dessas declarações, porque é muito isso, né? O mercado sempre atento às reações e ao que pode acontecer. É natural notícias negativas e positivas, é normal fases mais difíceis e fases mais fáceis na gestão das companhias. O que vai mudar é a forma como elas reagem a isso e o mercado, pelo jeito, gostou do que ouviu do diretor financeiro. A gente tem tempo para mais uma, então eu queria pegar alguma de setor de varejo, já que hoje o varejo está indo muito bem como um todo. Nesse momento apenas a Lojas Marisa está caindo, do restante de todo o setor está no positivo, com uma forte valorização, principalmente no grupo Guararapes e no Açaí. Se der tempo pode ser Guararapes e Açaí, se não pode ser apenas o Guararapes, Caio. Vamos olhar as duas, vamos lá. Beleza. Fico por vocês, na verdade, né? Se vocês é quem mandam. Temos 2 minutinhos aí. Pode dividir o tempo nos 2 minutinhos entre as duas, vai dar certo. Maravilha. Vamos lá, Guararapes. Vale a pena ficar de olho nesse ponto aqui, viu, galera? Vários topos. O papel no período diário vem ali mostrando pressão compradora. Acho que no intraday isso acaba ficando até mais nítido, né? A gente consegue dar mais precisão. Mais ou menos aí essa região dos 4,75. Superação desse ponto tem tudo para acelerar uma compra a partir dele. Prestem muita atenção como ou o momento em que esse rompimento ocorrer, tá? Se entrar volume, é uma confirmação de que tem bastante player entrando gerando fluxo e acelera aí o movimento de compra. Tem tudo é um reforço a mais na expectativa do movimento dar certo. Então, papel bom e tá num time bom para compra. O outro papel era Açaí. Açaí. Inclusive é um pedido da nossa audiência. Vamos lá. Açaí. Eu gosto de começar pelo período diário.
vem numa tendência de queda, porém fez aqui um padrão interessante, que ele marcou um fundo, um topo, um fundo mais alto que o anterior. Isso geralmente é o início de um movimento de reversão de tendência, tá? Agora o que a gente precisa acompanhar é se no pregão de hoje ele fecha acima desse topo. Ponto importante aqui, então, 11,77. Além disso, eu olharia mais ou menos, né? Não dou muita bola assim para precisão, mas temos sim uma linha de tendência de queda. Eu olharia mais ou menos quando começar a romper, trabalhar acima dessa linha. Tá? Isso aí, de fato, marcaria uma reversão de tendência para o papel e daria mais confiança no movimento comprador. Tá? No período diário, vale a pena ficar de olho aqui nesse topo mais recente, né? Região ali dos 11,75 arredondado. E na contramão, eu diria que só desanimaria mesmo se perdesse aqui essa faixa do último fundo. Tá aqui 10,94, vamos ver esses outros fundos aqui, 10,89. Pega ali a região mais ou menos dos 10,90, tá? Então, enquanto acima dos 11,75, o papel ele traz uma expectativa muito boa e só enfraqueceria, mantendo toda a expectativa de vai seguir com a tendência de queda se perdesse ali aquela região dos 10,90. Maravilha. Caio, muito obrigado mais uma vez por essa sua contribuição aqui nessa quinta-feira no Estoque. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta a partir da 1h30, né? Sempre um prazer. Amanhã a gente se vê a partir da 1h30. Um forte abraço a todos. Legal, obrigado. Caio Sasaki, analista do portal do Trader. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho agora aqui no BMC Stock. Na volta temos mais umas notícias, temos também mais uma entrevista, análise. Muito bem-vindo. Você que está chegando agora na nossa programação da tarde, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Aqui a gente está trazendo as notícias dessa tarde. A gente volta já já. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. 2h10 pelo horário de Brasília.
Os gigantes da tecnologia que impulsionaram as ações dos Estados Unidos nos últimos meses enfrentam lucros decepcionantes, resultando na perda de cerca de 200 bilhões de dólares de seu valor de mercado. Além disso, ameaça uma correção no S&P 500. O índice pode cair 10% desde o pico do ano. Empresas como Alphabet, Tesla e Meta apresentaram resultados abaixo das expectativas, enquanto a expectativa pelos números da Amazon, que divulga seus resultados hoje, logo após o fechamento do mercado. No Brasil, a divulgação fica por conta da Vale e da Suzano. E a temporada de resultados que vem movimentando o mercado nessa semana é justamente o destaque do quadro RI em Pauta de hoje. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, e como vocês já sabem, o RI em Pauta é nosso encontro para falarmos dos principais assuntos que permeiam os bastidores da área de relações com investidores. O famoso RI, com estudos exclusivos do mercado de capitais. Hoje vamos trazer a prévia das datas de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2023. Como vocês já sabem, trimestralmente, as empresas com ações negociadas em bolsa divulgam suas demonstrações financeiras para todo o mercado. Essas divulgações são obrigatórias e devem acontecer em até 45 dias após o fechamento do trimestre. E para quem acompanha o mercado de ações, sabe da importância desse período, não é mesmo, gente? Afinal, através da apresentação de resultados, as companhias permitem que os investidores avaliem se os negócios seguem acima, abaixo ou na média das suas projeções. Dessa forma, eles podem tomar decisões bem embasadas sobre manter ou não os seus investimentos naquela determinada companhia. Ou seja, a divulgação é uma ferramenta fundamental para a tomada de decisões e auxilia na transparência da empresa para com o mercado. Por isso, na MZ, além de realizarmos dezenas de conferências de resultados trimestralmente, acompanhamos de perto a divulgação de todas as companhias que são nossos clientes. E sempre, no início dos períodos, divulgamos um levantamento com uma prévia, tanto das datas das divulgações, quanto das conferências, que já foram anunciadas pelas empresas ou estão arquivadas no seu calendário de eventos. Documento esse que é obrigatório para todas as companhias dos segmentos especiais da B3, ou seja, aquelas que pertencem ao nível 1, nível 2 e novo mercado. Vamos ver um resumo desta prévia? Lembrando que o estudo completo está disponível no nosso QR Code aqui acima da tela. Nós acompanhamos quase 350 empresas brasileiras, sejam elas listadas no Brasil ou nos Estados Unidos. Ao final de setembro, o valor total de mercado dessas companhias estavam acima de 4 trilhões de reais. Ao segmentarmos essas empresas por setores, o de varejo é aquele com maior quantidade de representantes, com 44 companhias, o que equivale a 13% do total. Em seguida, temos o setor de máquinas, equipamentos, veículos e peças, com 33 empresas, e o imobiliário, com um total de 30 companhias. Indo agora para as datas de quando as empresas divulgam. Então, até o final dessa semana que estamos, de outubro, que termina amanhã, dia 27, já temos quase 5% das empresas divulgando seus resultados e fazendo as conferências de resultado na sequência. Aqui os destaques vão para Vale e WEG, segunda maior empresa em valor de mercado na B3. Na semana que vem, que vai do dia 30 de outubro ao 3 de novembro, teremos a divulgação de mais de 8% das empresas, ou seja, em torno de 25 companhias. Entre elas, a Ambev,
sempre super aguardada pelo mercado. Na terceira semana, que vai do dia 6 ao dia 10 de novembro, vamos ter 56% de todas as empresas divulgando seus resultados. Serão mais de 170 companhias, com destaques para as instituições financeiras como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual. Fazendo um adendo, a Petrobras, a maior empresa brasileira em valor de mercado, também vai apresentar seus números na terceira semana. E, finalmente, na quarta e última semana de divulgação, que vai contemplar somente os dias 13 e 14 de novembro, teremos as demais companhias fazendo esse report dos resultados. E de todo esse período, o dia 9 de novembro vai ser aquele com a maior concentração de divulgações. Nesta data, estão previstas as apresentações de mais de 70 companhias. Podemos dizer que vai ser uma quinta-feira bem agitada no mercado de capitais. E se vocês quiserem ficar por dentro do dia a dia das divulgações desse terceiro trimestre, basta acessar o nosso website ou acompanhar tudo pelas nossas redes sociais. É a MZ empoderando os profissionais da comunicação financeira a gerarem mais valor para seus stakeholders. Legal, Cássio. Obrigado pela participação aqui no BMC Stock. E agora chegou a hora da gente fazer mais uma entrevista agora com o Enzo Mori, que é CIO da Titan Capital, vai participar aqui com a gente. Mori, eu falei certo, Enzo? Boa tarde. Boa tarde, falou certo, sim. Muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade aí de poder expressar nossas opiniões aí. Legal, muito bem, muito obrigado. A gente que agradece. A gente acabou de ver essa explicação aí bem detalhada sobre a temporada de resultados, né? E eu queria começar a falar com você exatamente sobre isso e começar pela Klabin, né? Que apresentou os seus números que repercutiram bastante ontem. Eu queria saber como que você viu esses resultados, o que você tem para destacar em relação à Klabin. É um resultado que já era mais ou menos bastante previsível pelo mercado, já por causa do acompanhamento que todo mundo tem ali do preço das commodities, né, como já era esperado. Foram números muito fracos, mas acho que o tom, como é uma commodity, é muito tradeado, as reações à ação são muito tradeadas ali na informação marginal, né, adicional que a gente tem. E a informação adicional que a gente está tendo, pelo menos já faz quase um mês já, é que o pior já se passou, ou pelo menos aquele cenário bastante diverso que as empresas do setor de celulose passaram no terceiro trimestre, ele está numa tendência de melhora para o quarto tri, né, diante dos diversos anúncios exemplificados ali pela Suzano, né, de repassando, aumentando o preço na ponta. E diante dessa informação marginal, as ações do setor já têm apresentado uma tendência de alta aí, de forma bastante consistente, né? Então, acho que esse que é o principal takeaway. Assim, apesar do resultado de Klabin ter sido muito relevante, assim como será também hoje à noite o de Suzano, o mercado como um todo fica muito mais atento a essas informações marginais de como é que está o volume, de como é que está o preço da celulose, para tentar ter uma perspectiva de geração de caixa futura. Mas os resultados, voltando ao ponto, o resultado foi horrível, não foi muito positivo, né? Mas também já era muito antecipado por todo o mercado. É isso. A WEG também acabou, de uma certa forma, decepcionando. Aí, hoje, o diretor da companhia, o André Rodrigues, fez justamente uma videoconferência com alguns consultores e investidores, justamente para tentar conter um pouco as baixas, né, principalmente a de ontem. E não só para isso, mas também para dar transparência a essa gestão da companhia. E ele declarou que a companhia está atenta ao momento, que é um momento desafiador e tudo, mas que no momento não vê por que deixar de fazer alguns investimentos em 2024, então pretende manter os investimentos
E pelo que a gente vê aqui nos números, a fala dele agradou os investidores, já que o WEG virou e agora está em alta, né, uma forte alta de 5,18%. Eu queria que você fizesse tanto uma análise do que já foi divulgado e, ao mesmo tempo, desse fato novo dele vir a público e, de uma certa forma, conter os ânimos no mercado aí, se você enxergou assim também. Acho que primeiro, começando pelo dia de ontem, né? O dia de ontem a gente acabou observando uma queda muito forte, né, do papel de, se não me engano, na casa de magnitude de 10%. Então essa alta, mesmo com a alta de 5% hoje, o saldo total aí do papel é de menos 5%, né? Apesar de ter esse trabalho. Acho que antes de ter tido a divulgação do resultado de WEG, tiveram divulgação de resultados de alguns competidores da WEG ao redor do mundo, né? E o principal sinal que todo mundo ficou muito atento, que também era um sinal que já estava presente desde os resultados do segundo trimestre, era de que a velocidade de ordens ele estava numa tendência de desaceleração. Então, esse acho que é o pano de fundo que muita gente tem. Então, vale lembrar, né, o mundo, tirando essas questões dos conflitos, etc., que a gente está passando, o mundo está num eco de... Todo mundo está discutindo sobre questões de recessão. E esse sinal ainda não estava muito claro na demanda na demanda de empresas similares à WEG. Só que agora parece que o momento mudou. E aí essas ordens ainda seguem fortes, em patamares absolutos muito fortes, mas há um sinal, uma tendência de queda. E acho que esse que era o pano de fundo que todo mundo estava muito atento e tentando só esmiuçar a reação de ontem e a reação de hoje, né? A reação da ação de ontem foi muito uma reação movida primeiro por esse medo inicial de que a WEG também poderia estar passando por um momento de desaceleração. Então, como a empresa é negociada a múltiplos elevados, né, que tem aí um crescimento implícito muito robusto, haveria o risco de que esse crescimento, pelo menos a velocidade desse crescimento, ele seria um pouco menor. Então a ação reagiu de forma muito abrupta ontem. Mas diante dessa discussão, dessa explicação toda que a empresa acabou fazendo hoje, claramente o mercado começou a ponderar algumas coisas e viu que essa velocidade dessa desaceleração não é tão gritante. Acho que claramente tem um ponto ali que chamou muita atenção, acho que voltando um pouco no tempo, o resultado do segundo trimestre foi extraordinário na perspectiva positiva, chamando muito a atenção surpreendendo todo o mercado, gerando uma alta muito forte no dia também. Ali, talvez tenha tido um problema de comunicação, essa questão de ter um extraordinário que estava acontecendo ali não ficou tão evidente na comunicação com o mercado. E na divulgação desse terceiro trimestre, a empresa ali conseguiu equalizar um pouco mais essa situação, explicando que essa queda relativa da receita, quando a gente olha para o patamar do segundo trimestre, ela é decorrente de uma receita extraordinária que a empresa acabou observando no segundo tri. Então aí acabou havendo esse movimento de normalização. Quando eu vi os dois calls, né? Quando eles fizeram a comunicação do segundo trimestre, eu não tive a impressão que realmente era uma situação atípica. Eu tinha imaginado que tinha havido uma surpresa positiva, mas aquele seria um novo patamar da marca d'água que a empresa teria para frente, né? E não que seria um patamar que teria só um soluço e depois poderia ter uma amenização, mas depois a empresa haveria uma tendência aí de ter de um crescimento bastante robusto pela frente, né? Então, acho que por causa dessa quebra de expectativa ou uma pequena falha ali da comunicação, que são coisas que acontecem, né? Acabou resultando nessa queda agregada dos 2 dias aí de menos 5, mas acho que não dá para menosprezar que ontem foi um dia muito duro para o mercado, né? Diante da nova abertura das taxas de juros americanas, gerando uma grande queda na Bolsa Brasileira e também nas diversas bolsas espalhadas pelo mundo, mas acho que o grande principal destaque da empresa foi que o ROIC continua super elevado, né, com uma melhoria marginal ali quando você compara o terceiro tri contra o segundo,
Acho que um outro ponto que talvez o mercado não tivesse tanto atento, esperando, foi uma pequena queda de rentabilidade, tanto na perspectiva de margem bruta quanto margem EBITDA, mas são situações ali que dá para entender um pouco da direção, mas a empresa segue sendo um grande case, aí, um grande vencedor dessa tendência de mundo aí, cada vez mais eletrificado. A empresa continua com essa estratégia muito interessante de ganhar market share, penetração nas suas diversas linhas ao redor do mundo, e não dá para esquecer, né? A empresa fez uma aquisição super relevante aí, nos últimos meses de um player ali, europeu, e existe já um crescimento futuro de receita já contratado quando a aquisição for aprovada e a empresa vai poder ser ligada ali ao grupo WEG e vai ter um crescimento bastante robusto também para o ano que vem, em termos de reporting, mas o mercado também já tem ciência disso. Tá bom, Enzo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por disponibilizar seu tempo e trazer essas suas informações, essas suas análises que com certeza contribuem muito para o mercado de uma forma geral. Um abraço, viu? Muito obrigado. Realmente, boa tarde. Boa tarde. Bom, 14h mais 26 minutinhos. Você está acompanhando o BMC Stock aqui na BMC. Quero aproveitar para fazer um panorama das bolsas de valores nos Estados Unidos, que nesse momento operam em baixa. Dow Jones com uma queda de 0,78%, S&P 500 com uma queda de 1,29% e a Nasdaq com uma queda um pouco maior de 2,08%. Nasdaq muito influenciada, inclusive, pelos resultados das Big Techs, Meta e entre outras que divulgaram seus balanços, né, relativos ao terceiro trimestre desse ano. O Ibovespa, nesse momento, em alta de 0,94, muito perto ali dos 114 mil pontos. Vamos acompanhar agora durante a tarde para ver o que vai acontecer. E eu aproveito também para mostrar mais ou menos aqui um panorama das empresas que fazem grande volume na Bolsa de Valores de São Paulo. A Vale está muito perto da estabilidade, agora com 0,05. Itaú Unibanco subindo 1,70, Bradesco 1,20, Banco do Brasil 0,41, Bradesco, o BT3 e o Itub3 perto de 1,70%. E do lado negativo, Petri 4 e Petri 3 com uma queda ainda um pouquinho maior do que a gente viu no giro anterior. Petri 4 agora caindo 2,41%. Por falar em Petrobras, o Conselho Nacional de Política Fazendária publicou hoje novas alíquotas de ICMS para os combustíveis, com vigência a partir de fevereiro de 2024. São os primeiros aumentos desde que o imposto passou a ser cobrado em alíquota única nacional. O ICMS da gasolina vai subir 15 centavos, chegará a R$ 1,37 por litro. No diesel, a alta será de 12 centavos para R$ 1,06 por litro. Já a alíquota do gás de cozinha foi definida em R$ 1,41 por quilo, aumento de 16 centavos em relação ao vigente atualmente, é um botijão de 13 quilos. Essas mudanças valem a partir de fevereiro de 2024 e com certeza já vão ter um grande impacto. A gente vai ficando por aqui, vem aí o BMC Market e a gente se vê de novo às 4 no Closing. Uma boa tarde e até lá! BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo.
Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando